Eu estou aqui com o deputado federal Bosco Saraiva, que já foi deputado federal, que é deputado federal, mas já foi deputado estadual, já foi vereador e já foi poeta também. Não sei se ainda é poeta. Seja bem-vindo, Bosco, ao nosso programa. Eu vim de lá, bom dia aos dois, bom dia, Alex, bom dia a todos os assistentes e ouvintes da Onda Digital nesse Fiscaliza Geral dessa sexta-feira. Olha, eu vou começar... Tá chovendo, cuidado com a chuva, que quando chove o trânsito fica perigoso. Bosco, eu vou começar completamente diferente a entrevista de hoje, porque a entrevista é sempre muito pesada, aqui eu vou lá com o Alex e tal. Hoje é sexta-feira. Mas eu conheço o Bosco de ler o Bosco. Eu lia o Bosco, Os Novos Meninos do Morro, que é o livro que o Bosco fez, sobre poesia, contando a história da vivência dele no Morro da Liberdade. Bosco, tu não escreve, Bosco? Escrevo um pouquinho, né? Eu me afastei, na verdade, dos desfiles das escolas de samba em 2007. Fiz um compromisso comigo de não ir mais à avenida. E passei a incentivar novos compositores. E eu tenho uns sambinhas que eu faço. Agora mesmo eu estou terminando a gravação. Zé Mário está produzindo, Zé Mário Remix está concluindo a gravação de 26 sambas inéditos que a gente vai botar para tocar aí daqui uns dias. E esse livro é uma compilação do meu sentimento daquela década de 80, quando eu estava à frente da Escola de Samba do Morro, e lá nós tínhamos um belíssimo programa chamado Poesia Solta na Rua, que acontecia na frente da Escola de Samba. Lógico, era uma bienal, então a cada 2 anos acontecia, e os poetas foram todos para lá, Aníbal Bessa, aquela turma toda daquele tempo, o saudoso Aníbal, que nos ajudou muito no desenvolvimento lá no Morro da Liberdade dessa parte mais cultural e da cultura popular. Na verdade, eu estou falando dos anos 80, quando eu ainda não estava na política partidária. Eu entro na política partidária em 1990. Então, eu vim do movimento cultural. Eu sou nascido e criado no Morro da Liberdade. Lá foi minha grande escola. Tem uma poesia que tu fez, que eu acho que se chama Meninos do Morro. Pois ali são todos os sentimentos, né? Pelas ruas do Morro, nos becos que só eu sei, sou menino pequenino sob um sonho que criei. Pode continuar, eu acho legal. Eu gosto desse poema. Eu tenho esse livro aí. Pois é. E ele termina... Eu termino dizendo que um dia já liberto, sem palafita e sem medo, vou contar de modo certo, num desfile, num enredo, para que o povo inteiro, componente da cidade, aplauda o velho morro de luta e de liberdade. Que lindo. Eu quero. E quando meu corpo cansado não mais teso caminhar, vou pedir ao meu riacho, no Garapé do 40, que meu sonho conduziu, que conduza a minha cinza no rumo do grande rio, que é o Rio Negro. Eu quero ser cremado e jogado ali na ponte da Maués. Tu chegou a tomar banho ali no Garapé do 40? Minha infância foi lá, está no livro. Está no livro. O brinquedo de criança da minha geração foi o Garapé do 40, porque ele era, até 1970, ele era absolutamente cristalino. Então, você imagina, eu sou de 59, até 70, então a gente brincou muito lá no Garapé do 40. Com a instalação do Distrito Industrial, a montante do Garapé mais acima, é que ele começou a ser poluído e ocupado. Então, em 1970, começa a instalação das fábricas, muda a nossa vida, porque nós ficamos perto do local de trabalho, todo mundo seguiu para lá. Até então, havia 3 tecelagens de juta, que foi quem abrigou nossos pais e a geração anterior à minha, né? Eles trabalhavam na Juta, na Brasil Juta, na fábrica de castanha. Então, depois, isso a gente vai tocar, porque eu vou aproveitar esse tempo para tocar nesse assunto sobre Zona Franca daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Rapidamente falando, a década de 70, a evolução do ponto de vista do desenvolvimento social, porém a ocupação do leito do Garapé do 40. Então, passa a década de 70, a década de 80, no início da década de 80 surge o Bloco Reino Unido da Liberdade, fruto do nosso trabalho daqueles meninos do Morro. Ao ler esse livro, você vai perceber que está tudo ali, essa história toda nas poesias. E aí, em 1990, com a grande cheia que aconteceu, que levou
o Garapé do 40 todo para baixo d'água, a água foi bater na cumieira. Então nós tivemos que tirar as pessoas de dentro do Garapé do 40. Em 1990, a Reino Unido da Liberdade já era bicampeão do carnaval, já tinha ganho com a Chama em Preta e tinha ganho no ano seguinte. E aí nós já tínhamos conquistado a cidade, que era o sonho inicial, lá dos anos 80, quando a gente começou. Criar um grande movimento cultural, Alex. E aí, eu descobri, assim... Como que você descobriu o poeta? Não, assim, isso começou lá atrás, daí veio de pequeno, né? Eu escrevia desde muito pequeno, lia a Bíblia e escrevia lá o meu sentimento em cima das histórias bíblicas. E depois foi pro samba, aí o samba me ajudou a desenvolver composição. Eu já tenho uns 200 músicas por aí. É muito tempo, é desde 77. Aí, deixa eu fazer esse resumo aqui. Então, o que acontece? Em 1990, eu dei um estalo, eu descobri, como meus amigos ficaram todos alagados, eu descobri que quem promovia a alegria da cidade residia em cima da tristeza. É até poético, né? É trágico, mas é poético. E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Imagina, um moço, presidente de uma escola de samba da periferia, decide um dia, eu vou tirar vocês daí. E prometi para mim que eu ia tirar eles de lá. Aí foi quando eu fui para a política partidária. Em 90, em 92, venci as eleições. Eu digo, agora como vereador, vou ficar 4 anos aqui trabalhando e vou tirar vocês de cima desse garapé. Vocês vão morar no outro canto e tal. Aí, quando eu cheguei na Câmara, eu descobri que o buraco era mais embaixo, precisava de milhões de reais. E aí, de 92, foram 10 anos de luta para que em 2003 eu fosse, em dia 23 de janeiro de 2003, ao BID, conseguir 500 milhões de dólares de empréstimo, tudo já autorizado pelo governo federal, pelo Senado, pelo Congresso, que é o Prosamin, que está aí. Então eu tirei meus amigos de lá. Que maravilha. O Prosamin foi revolucionário, né? O Prosamin realmente tirou as pessoas que moravam na lama e deu... Esse projeto surge dentro da escola de samba dos meninos do Morro. Você vai ver isso lá escrito naquele livro. Eu quero. Você está ouvindo essa história? Eu vou mandar para você. O Marco vem deixar. Eu ainda tenho alguns exemplares. Ele é bem antigo, porque não vai reparar, ele está guardadinho. Não, eu fiz uma compilação dos 4 agora, que é um livro chamado Minha Alma, que vai ficar pronto daqui a uns 2 meses. Aí eu mando deixar. São bobagens escritas, mas reflete o que eu sentia naquele momento. Eu não acho bobagem, não. Isso é a coisa mais linda. Inclusive, o senhor é um cara que veio da cultura. O senhor presenciou, o senhor viveu tudo isso. O senhor escreveu, o senhor viveu o samba, estava ali no morro, vendo aquela realidade. O que isso fez o senhor querer mudar? Vamos falar sobre a política e a cultura, porque o senhor veio desse lado cultural. O que o senhor acha que a cultura ela pode influenciar na política, uma vez que ontem mesmo, né, foi vetado o lance da Lei Aldir Blanc, enfim, né? É um absurdo que o presidente fez com relação às 2 leis que cuidam do setor cultural do Brasil. Nós vamos derrubar o veto, tenho certeza. Ouvi meus amigos, todos os meus companheiros, meus colegas que eu ouvi ontem, vai chegar nós vamos derrubar o veto na próxima reunião do Congresso Nacional. Olha cá, a cultura é fundamental para a vida, né? Para a alimentação da alma, e quando ela é a cultura de base, a cultura popular que a gente chama, que é do setor que eu participo, eu não sou erudito, eu sou pop, eu sou popular, eu sou de lá de baixo, eu sou da periferia, né? Eu sou dali, da lama também nascem flores. Sim. Não é? Então isso é uma pétala que surgiu, para mim é uma pétala que surgiu de dentro da própria lama. Então tem um sentimento muito forte por trás aí. Por isso que ele se inicia no Morro da Liberdade, a primeira etapa foi feita dentro do meu bairro, foi para lá que foi dirigido e depois beneficiou a cidade inteira. Ainda está em andamento e já existe, inclusive, obras no interior do estado, porque o amazonense tem o hábito da água. Nós somos homens das águas, né? Então, voltando à sua pergunta, eu acho fundamental para a evolução social, para o desenvolvimento de uma sociedade, especialmente uma sociedade como a nossa, manauara, com problemas gravíssimos de violência. Se não for pela via da cultura, uma bola, uma boneca, um cavaquinho ou uma flauta, a nossa sociedade estará perdida. E digo isso como quem viveu
dia a dia à frente da segurança pública desse Estado. Ali eu vi a situação da nossa sociedade, a real situação. Aí não tem poesia. Aí é duro, né? Encarar o que acontece todos os dias na periferia da nossa cidade, das cidades do nosso estado e do interior. É por isso que o risco da gente perder a Zona Franca, não dá para discutir isso. Infelizmente, há pessoas que estão concordando com o governo federal. Lamento muito que essas pessoas estejam cegas, feitos ucranianos que apoiam a Rússia. Eu comparo essas pessoas a determinados grupos de ucranianos que apoiam os russos neste momento em que eles estão sendo bombardeados. Sem a Zona Franca não há nada, não há esperança. Basta estudar a história do Amazonas de 1920 a 1970. Quem estudar a história do Amazonas de 1920 a 1970 vai perceber o risco que nós estamos correndo com essa medida deslocada do governo federal, que pretende isso, na verdade, desde o dia 1º de janeiro de 2009, quando tomou posse. Nós sabíamos disso. Eu fui ser presidente da Comissão de Indústria e Comércio e Serviço da Câmara, por bondade do meu partido, o Solidariedade, que sou um dos mais velhos lá, o mais antigo, tinha uma experiência maior, e eles me convidaram, me deram a graça de ser presidente da comissão. Então, eu cheguei na Câmara, Alex, entrei no ônibus e sentei na janela. É muito raro, são 25 comissões somente para 513 deputados, né? Então, estou lá pendurado na parede já como ex-presidente. Estou do lado do Tancredo Neves, imagina só, eu estou do lado do Neves, olhando para ele. Então, ele foi presidente dessa comissão, ainda quando o Congresso era no Rio de Janeiro. Então, estou falando mais do que vocês aqui, por favor. Mas vamos... Eu saí de uma pergunta cultural para terminar esse bloco, você participou ali da construção do Prosamin, e veio na minha cabeça, hoje Manaus está chovendo, e com certeza centenas de pessoas hoje vão ficar desabrigadas hoje na cidade de Manaus, e a enchente está chegando, e quando a enchente chega, também centenas de pessoas ficam desabrigadas nos igarapés de Manaus. E eu lembro daquela cena da Avenida 7 de Setembro, quando enchia e as casas, elas desciam aquele igarapé. Ali perto da alfândega também. E o Prosamin, Bosco, e você participou daquele projeto ali, você estava ali como, não coadjuvante, como um dos agentes principais ali do projeto Prosamin. Ela mudou não só a vida de quem morava nos igarapés e deu a dignidade de morar em uma casa, mas ela também mudou o visual da cidade de Manaus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento, ou a satisfação de ver o centro de Manaus, a nova cara do centro de Manaus. Pois então, veja bem, a gente passava ali tinha o Palácio Rio Negro, o poder constituído estava ali. E o Palácio Rio Negro ficava exatamente entre o Mestre Chico e o Igarapé de Manaus, ali. O Igarapé do Bittencourt e o Igarapé de Manaus, são os dois que ficam ali, que tem as duas pontes romanas, né? O Mestre Chico está mais aqui na Ponte de Ferro. Então, mas a gente via aquela cena ali, aquela palafita. Eu tenho diversas fotografias ali, que era constrangedor ver, mas era o hábito. E foi exatamente o Prosamin. O Prosamin é Programa Social e Ambiental do Igarapé de Manaus. Ele nasce fundamentalmente com o argumento da retirada dos meus amigos, mas da recomposição ambiental a partir das 3 nascentes do Igarapé do 40. O Igarapé do 40 tem 3 nascentes, das quais 2 estão aterradas. Elas foram aterradas em razão da ocupação do Zumbi dos Palmares. E uma está viva, porque ela está dentro daquela reserva Sauim Castanheira. Pode ir lá e ver, a nascente do Igarapé está lá, é uma maravilha. Uma lagoa grande e limpíssima. Então, e a partir dali ela começa a ser poluída, porque ela já entra ali por Armando Mendes, enfim. E ele serpenteia por dentro do Japinha, e vem Morro da Liberdade, Betanha, Morro da Liberdade, Santa Luzia, e despeja lá no Rio Negro, na foz do Rio Negro ali, ele sai no Rio Negro, né? Então, ele era o projeto originariamente para a restauração das 2 nascentes. E depois que eu me afastei do governo, fui cuidar da vida, e aí houve uma certa mudança, porque havia também um projeto de recomposição da mata ciliar lateral. Era para ficar toda a área de todos os igarapés que fossem beneficiados, com aquela região parecida ali com
Sabe o Beira-Rio do Coroado? Que, à frente dos galpões das escolas de samba, que a gente replantou ali, e como tem água, como é úmido, a árvore cresce com muita rapidez. O próprio Garapé do Franco, na Compensa, ele tem, na margenzinha dele ali, está cheio de coisas, que aí volta os pássaros, volta a vida nativa, né? Então, o Prosamin, ele tem esse aspecto social, tem um aspecto ambiental, né? E o urbanístico também. Eu me lembro muito de uma espanhola chamada Teresa Aguilar. Ela me ensinou muita coisa a respeito desse programa, do trato. Ela dizia, eles são como passarinhos. Você não pode tirar daí e botar no outro canto sem fazer um acompanhamento. Porque aqui não tem vaso sanitário. Onde eles vão morar, tem vaso sanitário. Eles não conhecem o vaso sanitário. Ela era muito dura com relação a isso. Então tem um período, o próprio programa tem um período quando há a remoção das pessoas, de readaptação, de acompanhamento por 5 anos. Então, essa é muito questão rico. do vaso sanitário é uma questão muito profunda, porque para quem nasceu com vaso sanitário dentro de casa, é uma coisa, mas tem muita gente que nasceu com um buraco. Na Fossa que, Negra. Exatamente, que se diz que é o vaso O sanitário. interior do estado ainda é Ainda assim. tem muito lugar no interior que é assim. Exatamente. Saúde pública. Saúde Exatamente. pública. Muita coisa que a gente tem que cuidar. Mas agora vamos falar de Zona Franca de Manaus, Bosco. O seu partido, ele foi o primeiro partido político, até antes do próprio governador do estado do Amazonas e da Assembleia Legislativa, a ingressar com o Madin contra as decisões do presidente Jair Bolsonaro, que atinge diretamente o polo industrial de Manaus. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Foi o senhor que foi até o Paulinho, lá da Força Sindical, para pedir que o partido, o senhor que articulou isso tudo? Olha só, nós fomos assim, em 1951, um deputado chamado Francisco Pereira da Silva, que era um nordestino radicado em Manaus, deputado federal, ele concebeu a ideia da Zona Franca de Manaus com Porto Franco de Manaus. Ingressou com esse projeto no Congresso Nacional ainda no Rio de Janeiro. Em 1956 o projeto foi aprovado, em 1957 o presidente Juscelino Kubitschek baixou o ato criando a Zona Franca de Manaus. Em 1967, o presidente Castelo Branco criou o artigo que cria a Zona Franca de Manaus, e aí Manaus começa a mudar de vida. Em 1970 se inicia o processo da industrialização, da implantação das indústrias, a partir da Sharp, da Beta, fábrica de joias, da CIA, Companhia Industrial Amazonense, que trabalhava com estanho. E depois disso, em 88, o Congresso Nacional Constituinte resolve apreciar esse projeto. Porque quando foi criada a SUFRAMA, foi criado também a SUDECO e a SUDENE, outros organismos de desenvolvimento regional para outras regiões do Brasil. E aí o congressista, não é fácil se aprovar uma medida lá no Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, resolveram colocar a Zona Franca de Manaus na Constituição. Por quê? Isso é um belíssimo projeto. 20 anos depois, já 67, 88, né? Então já estava, todo mundo aprovou. O Brasil, portanto, por seus representantes, mandou botar, foi na Constituição, porque o projeto era bom demais. Por 25 anos ele precisa perdurar, para consolidar, para preservar a mata, para ter a Amazônia assegurada, a sua integração. 20 anos depois, o Congresso volta a se reunir e mais uma vez diz, olha, está indo muito bem. O projeto da Zona Franca de Manaus é belíssimo. Ele é que faz lá fora a imagem positiva do Brasil com relação à preservação do meio ambiente, porque o Amazonas tem 97% da sua floresta preservada em razão exatamente deste projeto maravilhoso e prorroga por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. Está lá, em 92 das resoluções transitórias da nossa Constituinte. Então, nós temos as vantagens comparativas preservadas até 2073. Ora, não pode um ato
do presidente da República agora, de uma forma lateral, atingir os benefícios da Zona Franca de Manaus. Então, essa parte aqui você já conhece. Deixa eu te falar, Alex, eu senti muito impacto naquela véspera do Carnaval. Eu, pessoalmente, talvez da bancada, eu tenha sido o que mais sentiu o impacto. Por quê? Porque, como eu falei no primeiro bloco, eu sou nascido e criado no Morro da Liberdade, paupérrimo na infância, paupérrimo na mocidade, e eu falei, vou estudar. Eu fui para a Escola Técnica Federal do Amazonas, tinha um mini vestibular naquele tempo para fazer, eu consegui passar, me formei técnico eletrônico, e em 1980 eu vou para dentro do Distrito Industrial. Fui fazer meu estágio na Sempre Toshiba, depois fui para a Sharp, depois fui para a Gradiente. Passei 10 anos trabalhando do chão de fábrica à subgerência de RH e do setor de administração da Gradiente. Então eu transitei dentro, eu conheço a fábrica. Eu sei o quanto é importante para um jovem pegar sua farda, ir para o ponto de ônibus, esperar para ganhar o seu dinheiro, construir a sua vida, formar sua família, comprar seu carrinho e trabalhar. Isso para mim tem um valor, o valor da própria vida, para mim, isso daí. Então eu senti um impacto muito grande. E nós ficamos ali acompanhando os primeiros movimentos. Fomos convocados pelo nosso coordenador, pelo senador Omar, para uma reunião de bancada. E na reunião de bancada já estava claro quando veio o segundo ato, porque assim, fazendo um parêntese, havia um acordo do governo conosco que a Zona Franca não seria tocada. Nós sabíamos que viriam as medidas de redução de IPI, cuja qual nós somos favoráveis a reduzir a carga de impostos no Brasil. Todos os impostos precisam ser revistos para o bem da população, porque a carga tributária brasileira é a mais pesada do mundo. Mais pesada do mundo. Então isso tem que reduzir. Mas não pode reduzir matando uma região. Não pode ser de forma lateral, de forma malandra. Não dá incentivo, mas desincentiva o polo industrial de Manaus. E havia um acordo, e esse acordo não foi cumprido. Posteriormente, houve novamente, junto à bancada de senadores, junto ao vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, o acordo do governo com a nossa bancada de que iriam rever na reedição do decreto. Foi uma quinta-feira, me recordo bem, pela manhã, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, convocou o ministro Paulo Guedes e na residência oficial do presidente do Senado disse para ele, não mexa com a Zona Franca, você vai atingir o Acre, vai atingir o Amapá, vai atingir Roraima, vai atingir Rondônia e vai atingir o Amazonas. E os senadores vão trancar a pauta. E nós não vamos poder votar o incentivo à lei dos combustíveis, que estava pautado naquele dia. Ele disse, não, a gente vai retirar a Zona Franca, pode liberar a pauta. O presidente do Senado disse, olha, senhores senadores. Inclusive, ele ratificou isso essa semana no disse? Senado, não é verdade? Dizendo que existia um acordo entre o governo federal e a bancada do Amazonas, que a bancada do Amazonas cumpriu com sua promessa, mas o governo federal mentiu e descumpriu com sua promessa. Exatamente isso. Isso então, quem disse foi o Rodrigo presidente Pacheco, do Senado. presidente Rodrigo Pacheco, exatamente, porque ele avaliou isso. E nós cumprimos, votamos, os senadores votaram, a Câmara votou, o negócio. E quando veio o ato, a Zona Franca estava de fora, novamente. Aí nós reunimos a bancada e a decisão foi de ingressar com uma ação direta de constitucionalidade. Só podia ser feito por um partido político ou por uma federação nacional, visto que é uma ADIM. E aí não houve partido que se apresentasse. Eu, na reunião, foi de forma muito simples. Falei, olha, posso falar com o Paulinho? Porque é uma decisão muito corajosa. Para quem não entende, o que acontece? Um partido político, o presidente estadual, ele pouco tem influência lá na nacional. Por exemplo, porque na nacional, geralmente, é São Paulo. E São Paulo, historicamente, não gosta da Zona Franca de Manaus. E aí, no governo do PSDB, nós tivemos vários ataques da Zona Franca do estado do Amazonas. Então, se fala muito em defesa da Zona Franca, aqui no estado, mas os partidos políticos, lá em cima, lá na cabeça, não entraram, não ingressaram. Exatamente. Então, assim, quando um partido político que é oriundo de São Paulo,
que é o Solidariedade, a sua maior base é paulista, e faz uma ADIM defendendo o estado do Amazonas, é uma atitude corajosa. Com certeza. Eu tenho uma excelente relação com o presidente Paulinho da Força, excelente. Eu sou um dos mais velhos do partido, juntamente com ele. Os outros são mais moços do que nós. E a gente se compreende muito bem. Ele é um partido nascido da Força Sindical, uma organização de trabalhadores. Paulinho conhece muito bem a Zona Franca de Manaus, eu diversas vezes aqui no nosso parque industrial. Então ele conhece por dentro. Então bastou eu ligar para ele e falar, nós precisamos dar uma entrada numa ação, não há partido que queira. Eu estou aqui, eu posso garantir que Solidariedade. Ele disse, na hora, pode preparar a ação, eu só não vou escrever. Prepare a ação que eu assino na hora. Eu dei a informação para meus colegas do Congresso Nacional, deputados e senadores que estavam presentes, alguns muito céticos, exatamente por as razões às quais o Alex se referiu, do histórico da indústria paulista contra a Zona Franca de Manaus. E Paulinho é um deputado de São Paulo, eleito por São Paulo, dentro da classe trabalhadora de São Paulo. A base dele são os trabalhadores de São Paulo. E aí, depois eu botei no Viva Voz para falar. Aí já teve uma ligação na hora que a gente ia dar a coletiva, ele me retornou. Foi, Paulinho, fala aqui com o senador Eduardo, com o senador Omar, para consolidar. E falou, tá, pode preparar a ação, faço com prazer, a Zona Franca é fundamental para o Brasil, para os trabalhadores daí. E foi assim que aconteceu. Eu agradeço muito ao presidente Paulinho da Força pela sua coragem. Inclusive, nós fizemos uma manifestação muito clara dentro do Solidariedade para os outros estados, porque o governo está vendendo que a baixa do IPI ia diminuir os preços. Eu pergunto se o preço diminuiu de alguma mercadoria. Já lá se vão 3 meses, vá lá na loja para ver se diminuiu o preço. Não vai diminuir o preço, não vai diminuir. Então, dos produtos. Então, a gente precisa seguir muito firme. Enfim, e aí nós ingressamos com a ação já contra os atos, também contra o polo de concentrados, o decreto que extingue o polo de concentrado do Amazonas, e aí está com pedido de liminar para apreciação do ministro Alexandre de Moraes. Como é que foi a conversa? Foi muito descontraída, de foi muito legal, muito descontraída. Nós tivemos em bancada, a exceção de 4 deputados que não estiveram presentes, o resto da bancada estava todo lá, e nós... ele recebeu muito bem, ele disse assim, qualquer medida nesse sentido será um pouco antipática, né? Não. Aí nós mostramos para ele que não, porque nós não somos contra a redução do IPI. Nós somos a favor de que as vantagens comparativas sejam mantidas. Sim. Basta retirar a relação de produtos que tem o PPB da Zona Franca de Manaus, porque aqui não é incentivo fiscal. Sim. Ele tem a contrapartida, é um programa de desenvolvimento regional que, para se instalar, precisa ter um processo produtivo básico aprovado e quando se aprova um projeto para a Zona Franca de Manaus, o empresário já sabe que parte do seu lucro irá para manter a Universidade do Estado do Amazonas. Entenderam? Vocês que estão aí do lado dessa medida tomada pelo presidente da República, saiba que esse seu pensamento de ficar do lado de quem quer extinguir a Zona Franca de Manaus, extingue também o sonho do seu filho de estudar na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, que é o maior camping aberto do Brasil. Ele está presente em todos os municípios do estado do Amazonas. Lá nos Altos Rios, a UEA está lá porque é o distrito industrial que sustenta ela. Então, muito cuidado com o fanatismo que nesse momento percorre a veia de alguns aqui na nossa terra. O ministro foi muito receptivo, compreendeu perfeitamente o que nós queríamos, nos alegrou muito e nos deixou muito esperançosos. Foi uma conversa, inclusive, muito descontraída. Estavam presentes senadores, deputados, o ministro Mário Campbell também estava presente e o deputado Paulinho também nos acompanhou nesta reunião. Foi muito agradável. Olha, deputado, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Eu conversei outro dia com o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e também do Sindicato dos Metalúrgicos, do PT, o Valdemir Santana, e fiz uma pergunta para ele. O senhor que trabalhou na década de 80 no Distrito Industrial,
o senhor acompanhou as grandes greves do Distrito Industrial de Manaus, inclusive que elegeu o primeiro deputado federal do PT, Ricardo Moraes, e a gente via a potência que era ali o movimento sindical ali na década de 80. Mas eu ainda não vi, até agora, nenhuma mobilização lá no Distrito Industrial de quem vai ser prejudicado diretamente. Eu não vi. A única que eu vi foi a Jaiolo, que fez uma manifestação no início dessa semana, lá em Presidente Figueiredo. E eu também não vi, e eu venho do movimento estudantil, tá? Ocupei diversos cargos no movimento estudantil, e não vi ainda nenhuma movimentação da UEA, nem de alunos, nem de professores, porque a UEA, como o senhor bem disse, é impactada diretamente com essa ação do presidente Jair Bolsonaro. E também nem da classe dos professores e outra classe que vai ser talvez a mais prejudicada, que são dos prefeitos. Não tem mobilização. Ainda não vi sequer uma carta ainda do prefeito do Jair Souto, que é presidente lá da Associação dos Municípios. E nem dos professores, e nem da classe da saúde, eu vejo um posicionamento muito, muito forte da bancada federal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise em relação a isso. Olha só, há determinadas posições na vida que uma coisa a gente tem que deixar de lado, é o medo. Não se pode ter medo quando a gente ocupa determinadas posições. É preciso ter coragem. O medo excessivo, ele trava as ações. E o que eu observo é que há muito medo de determinadas lideranças de setores do estado do Amazonas. Lideranças industriais, lideranças comerciais, lideranças sociais, lideranças sindicais, que de fato ainda não se mobilizaram, porque me parece assim a pessoa que está vendo os meteoros vindo na direção da Terra e achando bonitinho aquelas estrelas que estão vindo. Mesmo olhando aqui, mesmo sabendo que são estrelas cadentes. Olha que maravilha, são tão lindas e são meteoros, sabendo que são meteoros. Então é preciso que haja efetivamente uma mobilização. Eu acho que o Distrito Industrial tinha que parar um dia e todo mundo se concentrar na Buriti. Todos os chefes de fábrica, todos os trabalhadores de farda ir lá parar para mostrar para o Brasil, olha aqui o que vocês estão botando na rua. São 100 mil trabalhadores. Seria uma imagem impactante, com um drone voando. Precisa das lideranças industriais exatamente fazer, juntamente com as sindicais. Eu acho que tudo o que aconteceu no Brasil, Bosco, e você acompanhou muito bem isso, foi através de mobilização. Nós tiramos 2 presidentes da República através do quê? Do povo na rua se mobilizando, do enfrentamento. Claro, enquanto tiver só nós, os políticos, com esse conceito atual, esse mau conceito político que está para todos aqueles que estão investidos com mandato parlamentar, nós não vamos ter mobilização e a força necessária, como foi a força de 1985, 86, quando Ricardo Moraes presidiu e liderou aquela primeira greve do Distrito Industrial. Quando ele parou, eu era funcionário de RH na Sharp do Brasil, eu me lembro perfeitamente das cenas, da mobilização, das motivações, Sharp, CCE, Gradiente, Philips, todo mundo parou, as grandes empresas pararam efetivamente para coisar. Estavam num processo de reorganização democrática no Brasil, a reabertura democrática estava em franca ascensão, a organização sindical, tinha sido a possibilidade da reorganização sindical voltar, naqueles inícios dos anos 80, quando surge o Partido dos Trabalhadores, se organizam as centrais sindicais, CGT, CUT, todos começaram a surgir. Então havia uma grande força que levou, inclusive, aquela liderança do bairro da Alvorada para o Congresso Nacional como representante. Acho que Ricardo foi eleito constituinte, se não me falha a memória, não sei se foi em 86 ou 90. Acho que foi 90 que ele se elegeu. 90. Né? 90 que ele se elegeu federal. Perdeu a eleição para vereador como mais votado, 12 mil legenda, mas se elegeu deputado federal na eleição seguinte. Me lembro bem dele, é meu amigo, meu companheiro, o Ricardo. Deus o proteja. Então eu acho que o que falta é exatamente isso. Essas medidas corajosas que a gente está tomando e que eu
reitero aqui, volto a agradecer a coragem do presidente Paulinho da Força, do meu partido, de escrever a ADIM do nosso partido, que ingressou para salvar a Zona Franca de Manaus. Concedida a liminar, a Zona Franca vai estar salva e nós vamos aí fazer um périplo com os demais ministros para, no dia que for votado o mérito, todos efetivamente reiterem as decisões que já foram tomadas em outras medidas anteriores. Só que era setorizado, eram determinados setores que eram atacados. Concentrado, polo de 2 rodas, polo de bicicletas e tal. Agora foi tudo. Junta tudo e bota no saco. É isso que querem fazer com a gente. Não vão fazer porque nós somos lutadores, nós somos descendentes de Ajuricaba, ele entregou a vida, mas deixou uma mensagem para todos nós. Se for preciso entregar a jugular para cortar em defesa da Zona Franca, eu pessoalmente o farei. Deputado, o senhor é deputado federal, mas o senhor agora é pré-candidato a deputado estadual. Por quê? O senhor não gosta de andar de avião, tem medo de andar de avião. O que aconteceu para o senhor voltar, porque o senhor já foi deputado estadual, voltar a pleitear ali uma cadeira ali de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa? Olha só, Alex, eu estou fechando meu ciclo. Eu venho de longe, né? Eu venho lá do Morro da Liberdade, eu iniciei minha atividade política no início dos anos 80, especialmente na eleição. Na verdade, em 78 eu já participei das eleições. Ajudei o Arthur Vigílio naquele tempo, era um garoto. E depois, em 90, eu entrei na política partidária direto, conforme eu já relatei aqui. Já fui 4 vezes vereador de Manaus, eu sou muito ativo nas coisas que faço. Então, o exercício da vereança, que está na ponta de todos os problemas, do esgoto que está entupido, o ônibus, o trânsito, o transporte, o povo está na porta do vereador. Então, eu fiquei 4 mandatos como vereador de Manaus, fui presidente da Câmara 3 vezes, fui 3 vezes deputado estadual. 2 vezes eu sentei na cadeira para fazer o planejamento urbano de Manaus, na Urban e depois no Implurb. Fui secretário de Obras do Estado, fui secretário de Segurança, fui vice-governador, fui a Brasília cumprir essa etapa, acho que não fiz vergonha até aqui na minha avaliação. Foi governador, né? Porque o vice sempre assume... Eu conheço a cadeira, sei o que tem que ser feito, andei por lá. Chegou a segurar a caneta? Assinei alguns diários oficiais aí para materializar. Não, se for de boa intenção, se você tiver certeza de como você vai decidir pelo bem da população, não importa o resto, você decide, está decidido. Né? Enfrentei desafios enormes, por exemplo, o desafio de ser secretário de segurança sem ser polícia. Né? Eu juntei uma par de bons policiais e fui para a rua defender a população. Me parece que foi um período de estabilidade, de segurança, as pessoas viam a polícia na rua, tinham certeza que a polícia estava ali por perto e não estava essa onda, não a digital, essa onda de tamanha violência que está acontecendo aqui em Manaus. Com muita frequência, execuções que assustam a população, casas fechadas às 7 da noite, regras estabelecidas na periferia por quem deveria estar do outro lado, enfim, uma situação muito perigosa. Todos esses temas que são regionais não me são permitidos discutir diariamente no Congresso Nacional, porque lá são os temas nacionais. Um dos motivos é assim, vou falar 3 motivos aqui. Um dos motivos é a pauta de debate diário. Como eu estou fechando meu ciclo, estou voltando para casa, eu tenho comigo a missão ainda de introduzir na política do meu estado alguns novos valores, novos políticos, nova gente da periferia que pense um pouco como eu, que queira dar uma parte da sua vida para seu povo, de fato fazer política para o povo, voltada para o povo. Esquecer as outras coisas, do glamour, do dinheiro fácil, isso não é política. Isso é outra coisa. Eu acho que é uma carência muito grande de políticos efetivos na atividade política do nosso Estado. E, portanto, eu pretendo, nesses 4 anos, se me for dada a graça de voltar à Assembleia Legislativa, eu pretendo trabalhar fortemente na formação de novos quadros e deixar depois os meninos. Se eu me eleger, será meu último mandato legislativo. Segundo, Brasília é muito seco. Eu tenho problemas respiratórios em Brasília. Esse período agora é terrível para mim. Se você for, sai daqui com 90 de umidade, chega lá, chega a 12.
Quando chega agosto é 12 de umidade. É mesmo que entrar num congelador, mas já é frio. No entanto, eu tenho muito problema de respiratório lá em Brasília. E aí quando você acha que não tá saindo bem, é hora de sair do emprego, né? Então eu vou tentar, se me for dada a graça, bem. Se o povo decidir que está na hora de eu voltar para casa, eu volto feliz, satisfeito, vou cuidar do Tony Tonelada, que é o meu bulldog. Bosco, interessante essa conversa muito franca que você está tendo conosco em relação a ser deputado federal. O deputado federal acaba se afastando de Manaus, porque ali as demandas elas são nacionais. E aqui, como deputado estadual, você tem a demanda regional, a demanda do dia a dia, o problema dos municípios, e você não tem esse debate nacional, onde você tem que debater com 500 deputados, com deputados que defendem os seus estados, e nós conhecemos que a nossa bancada é pequena em relação, por exemplo, à bancada de São Paulo. Enfim, então realmente para quem está pensando, eu já conversei com outras pessoas que ocuparam o cargo de deputado federal, inclusive de senador, dizem, cara, a gente fica muito distante do povo. Exatamente. A pauta é diferente, uma pauta nacional. Você é engolido pela pauta nas comissões, você participa de 2, 3 comissões. É uma correria permanente. Então você vai. Além do que, eu tenho um outro problema. Os debates na Câmara são de noite. De noite, a votação das matérias são de noite. Estou acostumado a trabalhar de dia, eu já estou velho. Então, quando dá 10 horas da noite, eu quero ir para casa e às vezes ainda tem na pauta 2, 3 matérias para votar, que vai até meia-noite, 1h da madrugada. Então, eu espero... É da decisão do povo. O que o povo resolver, para mim, está bem resolvido. E, Bosco, o senhor sai da política partidária, ou o senhor sai realmente da vida partidária, vai voltar para casa depois desse mandato que se o povo lhe der, ou então o senhor sai da política realmente e vai... Eu quero cumprir essa etapa, né? Se tiver um novo desafio, não legislar, acho que será meu último, com certeza será meu último mandato legislativo. Depois, o futuro a Deus pertence. A gente vamos ver. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. A entrevista foi muito boa aqui. Levamos aí 3 blocos de entrevista para a população conhecer melhor aí o Bosco. Sexta-feira, Alex, é o seguinte... Essa nova geração aí que não conhece o Bosco como poeta. A gente pode terminar com um soneto? Claro, fique à vontade. Vamos falar então da escola de samba. O carnaval foi fora de época, aconteceu há 2 semanas, uma semana atrás, foi o desfile das campeãs, e todo mundo conhece o Messalem Porta-Bandeira. Se meus olhos conseguissem enxergar o que deveriam e de minhas mãos fluíssem poesia, escreveriam pelo menos uma quadra, ou até mesmo um terceto, para homenagear os passos do minueto, que é a dança perfeita que eles bailam com grandeza. No meio da minha escola, carregando o pavilhão, voa a porta-bandeira deslizando pelo chão. E vai o meu mestre-sala, circulando a protegê-la, feito um beija-flor beijando a mais bela das estrelas. Isso aí. Bosco, eu gostaria que você falasse um pouco, e a gente ainda tem 2 minutos aqui, sobre os Meninos do Morro, uma poesia dos Meninos do Morro. Eu cheguei a ler e eu lembro com muita saudade, tem um verso que tu fala assim, que eu lembro com muita saudade da infância que não tive. Olha só, de fato, nós somos a 2ª geração do Morro da Liberdade, porque o Morro da Liberdade tinha lá o terreiro de Santa Bárbara, que é o batuque da Dona Zumira, e foi a primeira habitação de lá, centenária, né? Ela veio com os maranhenses, que vieram trabalhar nas obras de melhoramento de Manaus, no governo de Eduardo Ribeiro. E poucas habitações em torno. Só que a enchente de 1953, a grande enchente, promoveu a ocupação do Morro da Liberdade. Então, a primeira geração do Morro é o resultado da grande enchente de 1953, que até essa última, só essa última agora bateu ela. Ela foi realmente, a água bebeu em cima. E aí, eu sou de 59, então eu sou da 2ª geração do Morro da Liberdade. Sem água, sem luz, sem asfalto. Minha infância é essa daí. E essa
essa minha geração, quando estava ali nos 15 anos, como eu falei, nos anos 70, a gente percebeu que a gente tinha que criar uma forte movimentação. Daí surgem os Meninos do Morro, toda essa história que a gente construiu até aqui. Está dando bons frutos. Eu agradeço o Bosco Saraiva pela entrevista. Muito obrigado, Bosco. Seja sempre bem-vindo aqui no programa Fiscaliza Geral, aqui na Rádio Onda Digital, na TV Onda Digital. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.